Olá, queridos irmãos e irmãs, graça, paz e alegria do Senhor Jesus ao seu coração. E aí, curtindo o frio da nossa amada Cuiabá? Pois é, temperatura atípica, devemos então aproveitar bem aí o agasalho, o aconchego da família, a roupa mais quente. Eu já estou aqui empacotado, vocês já sabem, quando o frio está no Japão, já estou tremendo aqui. Então, graças a Deus pelo nosso tempo. Bom estarmos juntos. Vamos dedicar esse tempo ao Senhor, vamos adorar ao Senhor juntos? Então, vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por Tua bondade e misericórdia que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Aqui estamos, ó Deus, como povo do Senhor, para adorar-Te, para bendizer-Te, para trazer a nossa oferta de louvor e adoração ao Teu altar. Receba, Pai, e estenda Tuas mãos para abençoar a todos nós, os Teus filhos, e que a Tua palavra alcance os nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar um hino com o nosso irmão Hugo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor, Senhor nosso Deus, o Senhor da nossa vida, nele em quem vivemos, existimos e nos movemos, do qual somos totalmente dependentes da sua graça e da sua bondade. Que bom que nós conhecemos ao Senhor nosso Deus. Queremos render graças a Deus, sempre aqui, temos externado a nossa gratidão pela provisão do Senhor na nossa vida e pela sua vida, enquanto aquele que tem contribuído com esta causa, honrando ao Senhor e mantendo esta igreja através dos seus dízimos e ofertas. Gratidão, que o Senhor abençoe rica e abundantemente a sua vida, querido irmão, querida irmã. Nós, na próxima quarta, teremos a live do refrigério, né? Tem sido tempos especiais, e então, semana que vem, quarta-feira, nós estaremos às 19 horas com o pastor Rogério, da IPI de Sinop. Às 19 horas você está convidado, vai ser um tempo especial, tá bom? Estamos firmes no relógio de oração, nos alegramos, não é, de saber que como igreja estamos nesse movimento, voltando-nos para Deus, clamando ao Senhor. Nós precisamos investir
tempo diante do Senhor nosso Deus, em boa conversa, apresentando no altar do Senhor a nossa vida, a nossa necessidade, nossa família, e adorando. E nossa igreja tem caminhado nessa direção, no relógio de oração. Junte-se a nós, se você ainda não está, tá bom? Culto infantil, o nosso culto infantil cada vez mais tem sido uma bênção, cada vez se aperfeiçoando mais criatividade, né, mais dedicação, cada vez as nossas irmãs tem sido uma bênção para as nossas crianças. Graças a Deus, pelo departamento infantil da nossa igreja. Aproveite bem aí com seu filho, com sua filha e compartilhe aí com amigos para que este conteúdo abençoe também a vida de outros, tá bom? E domingo que vem, né, como hoje, estaremos aqui novamente, sempre nesse horário, para louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Nós carecemos de adorar ao Senhor porque nós somos criados para o louvor da sua glória. Mas de um modo especial, como igreja, esse é um momento importante. Nós não temos tido o prazer, a rica oportunidade, pelas circunstâncias, de nos encontrarmos no tempo, presencialmente, para os abraços, para os cumprimentos, para as boas conversas. Então, o mínimo que a gente pode ter é esse momento, não é? Em que você junta a sua família, em que nós nos conectamos, não é? E nos aproximamos, ainda que pela tecnologia, para adorar ao Senhor. Então, grata satisfação de estar na sua companhia, grata satisfação pela sua atenção. Compartilhe, incentive, encoraje outros irmãos que porventura talvez não está nessa mesma conexão. Compartilhe essa programação com outros, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Somos chamados a adorar e a bendizer ao Senhor com canções, e hoje quem está conosco ministrando a adoração, liderando a adoração, é o nosso irmão Hugo. Vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão. Vamos adorar. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Igreja de Deus reunida nas casas, em frente aos computadores, TV, celulares. Todos nós estamos reunidos nesse momento por um motivo especial, que é o louvor e a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz o seguinte, falando sobre a supremacia de Deus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então é por esse motivo que a gente se reúne essa noite, para louvar e para agradecer o nome de Deus, ao único Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. A honra e a glória, a força e o poder,
eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glórias a Deus. Esse mesmo Deus que é sobre todas as coisas, é Ele que nos atrai até Ele, é Ele que nos proporciona todo e qualquer dom. Em Efésios 2:8 diz o seguinte, que por vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então até a fé que a gente tem, ela vem de Deus, tudo provém de Deus. A gente busca na Deus, mas é Deus que atrai a gente para Ele. Essa música fala sobre Deus atrair o nosso coração, que a gente possa se permitir ser atraído, que a mensagem do Senhor, a palavra dele pregada, atraia o nosso coração até Ele. Amém? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, o meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que quer.
tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, posso te tocar. Sejam os nossos corações atraídos ao Senhor. Sejam os nossos corações apegados ao Senhor. E que neste momento nosso coração esteja como uma boa terra, em que, sendo lançada a boa semente da palavra do Senhor, essa semente possa ser acolhida, ela possa ser regrada pelo Espírito Santo, ela possa gerar frutos que promovam a glória do nosso Deus e nos faça o bem do qual nós tanto queremos, precisamos. E atenda às necessidades da nossa alma, do nosso coração. Esse é o desejo do meu coração e quero convidar você a orarmos juntos para recebermos a porção do Senhor nesta noite, daquilo que será transmitido a partir da porção que nos foi reservada. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, desejosos de que de fato Ele fale conosco. Oremos juntos. Pai, graças te damos, porque temos ao Senhor como nosso Deus e temos a Tua palavra, que vem para lançar luzes à nossa mente, ao nosso coração, vem para alimentar a nossa alma, vem para nos alentar, nos fortalecer e nos guiar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, naquilo que é o melhor para cada um de nós. Por isso nos rendemos, Pai, diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite é esperança em tempos de crise. Temos refletido sobre isso nesta semana e voltamos hoje a refletir novamente a partir da porção da palavra do Senhor que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos de 21 a 29. Quero convidá-la a fazermos essa leitura juntos. Diz assim a boa palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma.
Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Boa palavra do Senhor para a nossa vida. Quero situar você no contexto em que esse texto foi escrito. Por volta de 587 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou, cercou, invadiu e destruiu, arrasou, arruinou totalmente a cidade de Jerusalém. E destruindo a cidade, destruiu também o templo que foi construído como casa de Deus, lugar de encontro do povo de Deus, referência de fé e de esperança, referência de proclamação da palavra de Deus ao povo. De forma que o livro das Lamentações, o nome já diz, é o profeta vivendo a dor, a angústia de tudo aquilo que ele estava presenciando. O livro de Jeremias, também escrito pelo profeta Jeremias, também descreve a realidade de sofrimento desse contexto. O que o profeta está ali percebendo é que muitos dos seus irmãos, dos seus compatriotas, foram levados cativos. E nós sabemos a história, entre eles foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes depois foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados para a Babilônia para lá servir. Mas o profeta Jeremias, ele exerce o seu ministério exatamente entre o seu povo. Nesse ambiente de desgraça, nesse ambiente hostil, nesse ambiente de sofrimento, de humilhação, de dor. Ele olha para um lado e vê alguns dos seus mortos. Ele olha em geral e vê o povo passando fome e muitos morrendo de fome, literalmente. Ele olha e vê o povo desabrigado totalmente, vê crianças chorando, mães e pais dos que ficaram desesperados chorando. Ele olha para o templo, como já falei, lugar de referência de fé e esperança, arruinado, destruído. Esse é o contexto em que se encontra o profeta Jeremias, que ficou conhecido como profeta chorão. E alguém, quando pensa nessa expressão, fala: nossa, Jeremias então era muito chorão, ele lamentou muito. Meu querido irmão, minha querida irmã, o contexto em que ele viveu é exatamente a razão dele então ser conhecido como esse profeta chorão. Chorou porque viu todo esse sofrimento, viu toda essa ruína, estava nesse ambiente de total destruição, privado de todos os recursos, ou quase todos os recursos necessários para viver minimamente. Então é por isso que o profeta chora, é por isso que o profeta lamenta, é por isso que o profeta se condói nesse contexto. E a sua dor, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua tristeza, ela era tão grande que, se você observar, nesse mesmo capítulo, verso 18, o profeta diz: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Nesse momento, quando o profeta olha para esta realidade, ele diz que pereceu a glória dele, se sentiu totalmente arrasado, abatido, humilhado, enfraquecido. Mas também, ele disse, pereceu
a minha esperança no Senhor. A crise era muito grande. O momento era muito difícil. E o profeta era gente como eu e você. O profeta era gente de carne e osso. O profeta não era um super-homem, um semideus, ele era gente como eu e você. E, portanto, estava lidando com as agruras, estava lidando com as dores, as aflições daquele momento tão difícil da história do seu povo. E ele sabia que naquele contexto específico o povo passava por aquele momento porque havia sido de coração duro, porque havia transgredido as leis do Senhor, porque havia dado as costas para o Senhor Deus. E em função disso, Deus então permite que o rei Nabucodonosor invada, destrua e arruine, porque o povo havia abandonado o Senhor. Esta era a razão, a causa da crise. E o profeta então, consciente disso, e percebendo todo o sofrimento, ele então declara, olha, foi-se a minha glória. E ele diz, pereceu inclusive a minha esperança no Senhor. Ele perdeu a esperança ao olhar para aquela realidade. E é possível, querido irmão, querida irmã, que você já tenha vivido um momento assim. Ou é possível, talvez você que me escuta, que esteja vivendo um momento parecido, igual, é impossível, porque aquele contexto era realmente terrível. Mas é possível que você esteja vivendo um momento que quando você olha para a situação, você desanima, você se entristece, você perde a perspectiva de que aquela realidade vai mudar, você não sabe bem o que fazer, você não encontra uma resposta, você não vê uma solução, você não vê um caminho. Talvez você já tenha passado por isso. Ou talvez você que me escuta esteja passando por uma situação como essa. É um pai que já não sabe o que fazer com o seu filho e não sabe como lidar. Às vezes é um cônjuge que já não sabe lidar com a situação de crise no seu casamento. Às vezes é um filho que já não sabe como lidar com o seu pai. Às vezes é um empresário que diante da situação difícil, de crise, de dificuldades, já não sabe também o que fazer, qual direção seguir, o que pode resolver a sua situação. Talvez é alguém que, por causa das dificuldades do nosso tempo, perdeu o seu emprego, já está um tempo sem trabalhar e quando olha para a situação também não sabe o que fazer e então se sente enfraquecido, sem esperança. Talvez é você que tem lidado com a angústia da enfermidade, a angústia de perceber se a enfermidade ter atingido sua vida e quando você olha para a enfermidade, quando você se vê na situação, vem também, ocorre ao seu coração uma tristeza, um desânimo e muitas vezes, quem sabe algumas vezes, a falta de esperança, a falta de perspectiva de que isso pode mudar. Eu quero dizer para você que eu já me senti assim também em alguns momentos. Eu quero dizer para você que o profeta Jeremias sentiu assim, ele disse, olha, perdi a esperança. Em outras palavras, ele disse, fiquei desesperado, e desesperado quer dizer não ter mais esperança, não acreditar que a situação pode mudar, que algo novo possa acontecer, que algo melhor do que a realidade que estamos passando pode acontecer. O profeta passou por isso. E talvez você já passou. E talvez você esteja passando. E como profeta, nós podemos ter nos identificado numa situação parecida como essa. Mas acredite, a situação do profeta era infinitamente mais difícil. Era extrema a situação de dor, de humilhação, de angústia, de privação, de dificuldade do profeta. E por isso ele disse, perdi a esperança, enquanto ele olhava para tudo isso. Mas o profeta então, ele tira o olhar dessa situação e eleva o seu olhar para o alto, eleva o seu olhar para os céus. E ao tirar a visão de tudo que ele estava passando e ao olhar para o alto, ao olhar para os céus, ele então suspira e faz essa declaração que nós trabalhamos nesta noite. Ele disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Ele decidiu que, ao invés de ficar olhando, focado, detido nas circunstâncias, ele decidiu alimentar a sua mente e o seu coração com aquilo que poderia renovar a sua fé, a sua esperança no Senhor. E é este o desafio que eu proponho para você. E é esta a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, diante do contexto em que você se encontra, em que nós nos encontremos, em tempos difíceis, de adversidade, de crise, que nós possamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E aí, de que esperança é esta que o profeta está se referindo? Eu acredito e eu quero compartilhar com você à luz do texto bíblico, que a esperança do profeta, em primeiro lugar, é a esperança baseada na fé e no conhecimento de Deus. A esperança do profeta, a esperança que se renovava nele, a esperança que ele queria desenvolver naquele momento, que ele decidiu desenvolver, era a esperança baseada na fé e no conhecimento do Deus que o chamou, do Deus a quem ele servia, do Deus cuja palavra ele estava proclamando àquele povo. E aí, os versos 22, 23 e 25 vão nos informar o conhecimento que ele tinha de Deus. Ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele renovava a sua esperança de lembrar que Deus era um Deus misericordioso. Ainda que se irasse, a sua ira duraria só um instante, mas as suas misericórdias se renovavam a cada manhã. Ele lembrou-se que Deus era um Deus misericordioso, que se compadecia da dor, do sofrimento, da angústia do seu povo, que não obstante as falhas e fraquezas do povo, não obstante a desobediência do povo, o Senhor era um Deus que se compadecia do povo. O Senhor não tinha prazer no sofrimento do seu povo. Lembrar-se disso trazia esperança ao coração do profeta. Mas ele lembrou-se também, como diz o verso 25, grande é a sua fidelidade. O profeta sabia que Deus, o Deus de Israel, o seu Deus, era o Deus fiel. O Deus que não mudava, o Deus que uma vez tendo prometido, ele não falharia, ele não voltaria atrás. Então o profeta lembrava-se que o povo de Israel tinha sido formado em Abraão. E Deus um dia chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai à terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O profeta sabia que havia uma promessa de Deus, de que aquela nação seria uma grande nação e seria uma bênção para todas as nações da terra. E ele sabia então que podia confiar que, apesar da realidade, negar tudo o que ele estava passando, Deus, o Senhor, era fiel e ele poderia mudar toda aquela realidade. Querido irmão, em tempos difíceis, em tempos de adversidade, quando os problemas estão diante de nós, é bom lembrarmos que o nosso Deus é fiel à sua palavra, é bom lembrarmos das suas promessas, que ele não muda, e então, ao lembrar das suas promessas, somos renovados na fé e na esperança. Deus tinha dito para o profeta Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias estava com uma vara de amendoreira. Ele disse: uma vara de amendoreira. E Deus falou para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Jeremias tinha ouvido do próprio Deus, Deus dizendo assim: olha, eu sou fiel à minha palavra. Então, ao lembrar-se da fidelidade de Deus com o seu povo, com a sua palavra, isso dava esperança a ele. Isso fazia com que ele pudesse perceber que tudo o que ele estava vendo poderia ser transformado por causa da fidelidade de Deus. Mas também no verso 25, ele mostra o quanto que ele conhecia de Deus. Ele diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. O profeta sabia que valia a pena esperar no Senhor.
que apesar da dor, da aflição, do momento, ele não podia, não devia ficar desesperado, ou seja, ele não podia perder a esperança, porque o Deus que era misericordioso, o Deus que era fiel, também era Deus bom e, portanto, sendo bom, ele tem prazer em fazer o bem ao seu povo, ele tem prazer em abençoar o seu povo, ele tem prazer de estender as mãos para mudar a situação que o seu povo possa estar passando. Então, o profeta renovou a sua esperança pela fé, ele renovou sua esperança pela fé no conhecimento de Deus. Daí, querido irmão, como é importante cada vez mais conhecermos ao Deus que nós cremos e nós servimos, porque, sobretudo, em tempos difíceis, somos renovados na esperança, porque sabemos quem é o nosso Deus. E Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele é bom para aqueles que confiam e nele esperam. A esperança do profeta baseava-se em primeiro lugar nisso. Mas em segundo lugar, a sua esperança era a esperança enquanto confiança que nos faz descansar no Senhor. Sim, essa era a esperança que o profeta declarava, a esperança que o fazia descansar no Senhor. E nós podemos perceber isso no mesmo capítulo, no verso 26, quando ele diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Em outra tradução fala que bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós sabemos que não é fácil. A nossa tendência, quando a situação está difícil, é ficar inquieto. A gente fica aflito. Via de regra, ficamos ansiosos. E geralmente a tristeza vem ao nosso coração. Mas aqui o profeta nos ensina que a esperança que ele busca no Senhor pelo conhecimento de Deus é a esperança que faz com que ele tranquilize, descanse o seu coração. E aí, como é que isso é possível? Aos nossos olhos, diante dos problemas, o natural é ficar desesperado, é ficar aflito, é ficar angustiado, é ficar inquieto. Mas aí a palavra fala que essa esperança é aquela que nos faz descansar no Senhor. É bom esperar tranquilo na salvação, na providência, no socorro do Senhor. Quem vai nos ajudar a compreender o que significa descansar no Senhor em momentos difíceis, como o que o profeta estava passando, como que você pode estar passando nesse momento, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, o capítulo 5, verso 7, ele diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Deus. Qual era a esperança do profeta Jeremias? Era a esperança que fazia ele descansar. Como é que ele descansava? Era exatamente fazendo o que ele estava fazendo. Conversando com o Senhor. Derramando o coração dele na presença de Deus. Confessando para Deus tudo o que ele estava passando. Falando para Deus de como estava o seu coração, do que ele estava percebendo, do que ele estava sentindo. E ao fazer isso, lançando nas mãos do Senhor, confiando de que, a despeito de todo o contexto de sofrimento, Deus poderia mudar a sua sorte. É isso que o apóstolo Pedro lá na frente vai recomendar à igreja, e essa é a recomendação para você e para mim. Em tempos difíceis, para renovar a nossa esperança e sermos fortalecidos, é importante que abramos o nosso coração, busquemos a Deus em oração e coloquemos diante dele tudo aquilo que nos aflige, lançando sobre ele a nossa ansiedade com a fé, com a esperança de que o Deus que é bom, de que o Deus que é misericordioso, que o Deus que é fiel, Ele é aquele que cuida de você. Ele é aquele que cuida de nós. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós.
O pai que tem prazer de fazer boas coisas aos seus filhos, o Senhor tem prazer de fazer boas coisas por nós. Como o pai que sofre com o sofrimento dos seus filhos, o Senhor sofre com o nosso sofrimento. E por isso, então, nós podemos buscar e derramar diante dele ao nosso coração. E aí, enquanto fazemos isso, lançando o fardo, o peso da aflição diante do nosso Deus, o nosso coração pode descansar. Podemos encontrar descanso e refrigério na presença do Senhor, enquanto lançamos sobre ele a nossa ansiedade. Em terceiro lugar, a esperança da qual o profeta se refere, também é a esperança enquanto expectativa que nos faz transcender as aflições. Sim, é essa e somente essa esperança que faz com que a gente transcenda as aflições do tempo presente, porque o contexto tende a nos dominar, a tomar a nossa mente, a tomar o nosso coração. O problema se avoluma, cresce diante de nós, a nossa tendência é diminuir e, portanto, ficamos impotentes. Quantas vezes eu não soube o que fazer em tantos momentos na minha vida? Certamente quantas vezes você também passou a mesma experiência, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na relação com seu filho, seja na sua empresa, né? Quantas vezes você ficou sem saber o que fazer porque o problema era tão grande, o problema tomou uma dimensão tão grande que você sentiu-se impotente. E aí, diante de situações como essa, nós tendemos a nos desesperar, que é exatamente ficar sem esperança. E aí o profeta, na mesma condição, em situação infinitamente mais difícil que a minha e que a sua, ele então decide renovar-se na esperança, e é a esperança enquanto expectativa que nos faz transcender as aflições do tempo que nós estamos passando. E aí nós podemos perceber isso lá no livro de Jeremias, do profeta, o mesmo profeta, só que agora no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele diz, ou o Senhor diz através dele: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando olhamos para o Senhor, a palavra do Senhor que vem ao nosso coração em tempos de crise, em tempos difíceis e que renova-nos, é que nós podemos, ao olhar para Deus, perceber que, apesar do hoje difícil, em Deus existe um amanhã que pode ser diferente. Apesar de um hoje de sofrimento e de dor, em Deus existe um futuro em que nós podemos viver a esperança, e não só viver a esperança, mas ver se planificar aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, quando estamos no momento difícil, de problemas, de angústias, a nossa tendência é pensar que a situação não vai mudar, que não vai passar. Um minuto se torna uma eternidade. E nós então muitas vezes tendemos a ficar presos na situação. E aí a palavra de Deus para nós é: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Ou seja, vocês terão um futuro, não está perdido, não está acabado, não encerrou, não acabou a história, existe um amanhã, existirá um outro momento, vai passar, será superado. E o futuro de Deus, o futuro que Deus tem para nós, o Senhor mesmo diz, é um futuro de paz, é um futuro de bem, é um futuro melhor do que o nosso presente. E aí, é essa esperança, é crer nessa palavra que faz com que eu e você possa transcender as aflições do tempo presente, transcender as dificuldades que estamos enfrentando. Olhar na perspectiva da esperança em Deus faz com que nós percebamos novos horizontes, faz com que nós percebamos portas que podem se abrir, faz com que nós percebamos novos caminhos. E a Bíblia diz que Deus põe caminho no deserto para nós.
A Bíblia diz que Deus faz raiar a luz em meio às trevas. A Bíblia diz que Deus abre portas onde elas não existem. Que o impossível é possível ao Senhor. E disse o Senhor Jesus: tudo é possível ao que crê. Então o profeta decidiu trazer à memória ao seu coração o que podia dar esperança. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a também olhar para o Senhor e alimentar a sua mente, alimentar o seu coração com aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode renovar seu ânimo, sua disposição, seu vigor, aquilo que pode fazer com que você se levante e perceba os horizontes de Deus e acredite que o futuro que Deus tem para nós, nele, será melhor do que as tempestades, as aflições, os problemas do tempo presente. Nós lembramos quando o apóstolo Paulo, falando de Abraão, Romanos capítulo 4, verso 18, que expressão forte é essa? O apóstolo Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Olha só, Abraão creu contra a própria esperança, esperou contra a própria esperança. Parece um paradoxo, uma contradição, mas o que é que o texto está nos dizendo, nos ensinando? Que sem ter prognóstico, sem ter evidência, sem ter nada visível e palpável, Abraão simplesmente acreditou na bondade, na fidelidade, nas misericórdias de Deus e saiu deixando sua terra, seguiu trilhando no deserto, sem saber para onde estava indo, sem ter nenhuma evidência dessa terra que Deus falou para ele, que seria uma terra próspera, uma terra que emanaria leite e mel, sem ter nenhuma evidência que ele seria pai de muitos, já que ele estava em idade avançada, 97 anos, indo para 100 anos, então assim, nenhuma evidência. Mas Abraão creu, e porque ele creu, apesar da falta de evidência, ele então esperou nas promessas de Deus. E isso fez com que ele se tornasse pai na fé, e de Abraão formou-se uma grande nação, que existe até hoje, é uma potência para o mundo, chama-se Israel. Ele creu contra a própria esperança, ou seja, apesar da falta de evidência, ele decidiu trazer à memória o que podia dar esperança, ele decidiu acreditar e confiar no Deus que era misericordioso, fiel e bondoso, e por isso então, hoje nós temos a grande nação de Israel. Querido irmão, querida irmã, nós somos desafiados e encorajados a viver não por vista, mas a viver por fé, a não encher a nossa mente e o nosso coração com as informações que nós temos ouvido, geralmente falando de ruína, de destruição, falando de corrupção, falando da maldade humana, falando de tantas coisas que trazem pesares ao nosso coração, que tendem a nos abater, a nos desanimar, a nos roubar a fé e a esperança. Mas o profeta Jeremias nos encoraja nesta noite com seu exemplo, e o Espírito Santo de Deus que moveu o profeta é aquele também que nesta noite está aí para mover o seu coração, a você se posicionar, tirar o foco do problema que está diante de você e trazer à memória o que pode renovar a sua fé, renovar a sua esperança, lhe fortalecer para enfrentar e vencer esses dias difíceis, sabendo que Deus tem reservado dias melhores para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? E por fim, em último lugar, a esperança do profeta era a esperança enquanto força que nos move a atitudes assertivas. Sim, esperança que nos move a atitudes assertivas. E por quê? Porque geralmente nós, em circunstâncias como estas que descrevi do profeta e que de repente você pode estar passando, nós tendemos a nos precipitar com as nossas palavras, tendemos a reclamar muito, tendemos inclusive a blasfemar, tendemos a falar coisa
das quais depois iremos nos arrepender. Tendemos a falar coisas que muitas vezes irão ferir pessoas queridas. Às vezes falamos e terminamos por causa do contexto, por causa da angústia, por causa do problema, nos precipitamos com a nossa fala e exageramos no modo de tratar as pessoas. Às vezes exageramos diante da pressão no modo de tratar pessoas que nós amamos, cônjuges, filhos, pais, amigos. E aí, ao invés de resolver a situação, nós geramos outros problemas, deixamos a situação ainda mais difícil. E aí, meu querido irmão, querida irmã, em tempos de crise, nós precisamos renovar a esperança no nosso coração, e essa esperança enquanto força motriz, força que nos move a termos as melhores atitudes, forças que nos move a termos atitudes assertivas. E o que quer dizer assertiva? É com consciência, com tranquilidade, com objetividade, procurando ter precisão, a palavra certa, no momento certo, evitar precipitação diante de situações tensas, de crise, de problemas, no afã da ira, da raiva, da angústia, da tristeza do problema. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras. Precisamos ter muito cuidado para não nos precipitarmos nas escolhas, nas decisões, porque o risco de errarmos é muito grande. Desesperados, nós podemos cometer absurdos. Desesperados, nós podemos falar muitas bobagens. Desesperados, nós podemos atingir muitas pessoas. Desesperados, nós podemos aumentar ainda mais o problema. Desesperados, nós podemos tomar decisões que irão nos trazer grandes prejuízos. Desesperados, nós podemos aumentar ainda mais a nossa dor. E aí o profeta nos ajuda, a palavra de Deus nos ajuda, que nós precisamos nos posicionar e lembrar de tudo isso que nós refletimos. E trazer à memória que apesar do momento, e por mais difícil que seja o momento, que seja a situação, precisamos, eu e você, nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Deus, o nosso Deus é misericordioso, repito, Deus, o nosso Deus é bom, Deus, o nosso Deus é fiel, é bondoso, é gracioso, Ele se compadece. Então nem tudo está perdido, sempre há uma solução, tudo é possível ao que crê. Deus pode mudar a nossa sorte, Deus pode transformar a situação, Deus pode fazer um milagre, Deus pode abrir caminhos no deserto, Deus pode fazer. E ao trazer isso à nossa mente, ao nosso coração, então nós podemos tomar atitudes assertivas. Olha o que diz os versos 27 e 29. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E aí conclui dizendo, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, a esperança que nós precisamos, nos ajuda o profeta, é pensarmos a esperança que nos torne pessoas mais resilientes, que não nos entreguemos, não nos rendamos, não nos dobramos, mas possamos nesse tempo difícil, nesse tempo de luta, de provação, de dificuldade, é hora de sermos ainda mais firmes, de aguentar, de suportar, de não ceder. Resiliência é exatamente essa capacidade de sofrer a pressão e permanecer firme. Isso só é possível pela fé. Isso só é possível com a esperança da presença, do cuidado, da providência de Deus. E aí nós podemos
ao invés de nos precipitar na fala, de repente é o momento de silenciar, de refletir, de guardar e trazer à memória as promessas, a palavra de Deus ao nosso coração. É o tempo de suportar as pressões, de suportar a adversidade, de resistir à tentação, de resistir à provação, de não se entregar, de não se precipitar, suportar o jugo, de repente ficar um tempo em silêncio, você e Deus, guardando no coração e buscando ouvir dele a direção. É tempo, nesse momento difícil, de colocar a boca no pó. E o que significa essa expressão? Nesse momento, a nossa esperança em Deus deve fazer com que dobremos os nossos joelhos, curvemo-nos diante do Senhor, clamemos ao Senhor de todo o nosso coração, derramemos diante dele, como profeta. O livro de Lamentações, como já está dizendo, era o lamento, era o choro, era a angústia, era ele se derramando em lágrimas diante de Deus, em função de tudo que ele estava passando. E foi exatamente ao colocar a boca no pó, ao se humilhar, ao se render, ao buscar ao Senhor e ao clamar ao Senhor de todo o seu coração, que ele pôde se renovar e dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, meu querido irmão, foi muito difícil aquele tempo que o povo de Israel passou. Pareceu que aquilo seria o fim daquela nação. Mas eu quero dizer para você que não foi o fim. E nós podemos ver mais tarde aquele povo sendo descrito através do cântico do salmista. O Salmo 126 é a declaração daquilo que o salmista percebeu, do que Deus fez, do milagre, da transformação. Aquela nação que estava acabada, que estava em ruína, que estava humilhada, que estava na cinza, que não tinha nenhuma esperança para ela, nenhuma possibilidade aparente de que um dia ela mudaria. Um dia Deus usou a vida de um rei chamado Ciro. E depois de muitos anos que o povo estava preso no cativeiro em Babilônia, e o povo que estava lá arruinado em cinza, Deus então usa o rei Ciro, assina um edito, liberando o povo que estava no cativeiro, a voltar para a sua pátria, a reconstruir a sua cidade, a voltar a ver o seu povo, a se juntar, a voltar a viver a sua fé, a sua esperança, o seu culto, a sua adoração, a voltar a viver como cidade, como povo. E aí, o Salmo 126 é a declaração do povo que experimentou a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. O Salmo 126 é a declaração do povo que experimentou o milagre do Senhor, de poder então se reconstruir e poder então voltar a viver em alegria, em celebração e em prosperidade. E o Salmo 126 diz exatamente isso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí, com efeito, eles disseram: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, disse eles. Então restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto leva a boa semente, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Esta é a expressão daqueles que pareciam que estariam destruídos para sempre, mas nas palavras do profeta trouxeram à memória o que podiam dar esperança. Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bom, e Ele restaurou a sorte de Sião, Ele restaurou Israel, e Ele então
colocou alegria no coração que estava triste, colocou sorriso no rosto que estava empalidecido, colocou vida onde havia morte, Ele trouxe cura onde havia enfermidade, Ele trouxe prosperidade onde havia escassez, Ele exaltou o povo que estava humilhado, porque para o nosso Deus nada é impossível. Aleluia. Meu querido irmão, esse Deus que eu prego, esse Deus do profeta Jeremias, esse Deus que eu estou pregando, é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Então, nesta noite, em nome de Jesus, que você e eu possamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Que essa esperança possa então trazer ao seu coração quietude, que essa esperança possa fazer você transcender, ter a visão para além do problema, da situação que você está passando, que essa esperança faça com que você se sinta quieto, com que você seja assertivo, que essa esperança evite que você seja precipitado, precipitada, que essa esperança possa exatamente alentar o seu coração baseado no conhecimento do Senhor. Amém? Esse é o desejo do meu coração para você, para mim, para todos nós. E assim, juntos, possamos vencer as crises que nós temos passado em geral com essa pandemia, mas se porventura algo específico você estiver passando, que em nome de Jesus essa palavra te encoraje, te fortaleça, para que você possa superar essa crise com a esperança viva no Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico, e enquanto cantamos o nosso cântico, esse cântico nos preparamos para um tempo de oração. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Só em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Como é bom! Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Este é o tempo em que nós podemos nos aproximar ainda mais. Eu quero me juntar a você
em oração. Eu quero colocar a minha vida e a sua vida diante do Senhor. E eu não sei exatamente como você se encontra agora. Não sei o que ocorre no seu coração. Não sei como foi a sua semana. E de repente, você hoje está com o coração apertado, passando por momentos difíceis, preocupado, com medo, ansioso, ansiosa, uma situação que precisa resolver, algo que já aconteceu e talvez você não tenha a solução, mas que você não está sabendo como lidar com isso que já aconteceu. Por isso você está com o coração angustiado, está com o coração aflito. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração, que essa palavra tenha alcançado o seu coração, tenha ido ao encontro das suas necessidades. E agora eu quero me juntar a você, interceder pela sua vida. Eu quero convidar você para orar junto comigo. Vamos orar. Pai querido, Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Tua palavra foi lida e proclamada ao nosso coração. Obrigado, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor vem ao nosso encontro, vem ao encontro das nossas necessidades, através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Pai, eu quero me juntar agora ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo. Ó Deus, e que tem passado por momentos difíceis, tem passado por aflições, tem estado com o coração ansioso, tem enfrentado por momentos de adversidade. Deus, o Senhor conhece esta pessoa, Senhor, é o teu filho, é a tua filha. E eu quero me juntar agora, Senhor, e pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro desta pessoa. É o Senhor quem pode consolar e confortar o coração que está entristecido. É o Senhor quem pode alentar e trazer refrigério ao coração que está angustiado. É o Senhor quem pode curar as feridas da alma e do coração. É o Senhor quem pode tocar o coração e despertar a fé e a esperança através da Tua palavra que foi proclamada. É o Senhor quem pode pegar pela mão desse teu filho, dessa tua filha e levantá-lo com disposição, com ânimo, com coragem para seguir em frente no horizonte da fé, no horizonte da esperança, nas perspectivas das providências do Senhor. É somente o Senhor quem pode fazer isso. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma pela mão o teu filho, a tua filha, levanta-os, ó Deus, fortaleça-os, ó Pai, nesta noite, renova, Senhor, o ânimo, renova a fé, renova a esperança. Pai, que a experiência do profeta encoraje, anime, desperte a vida do meu irmão, da minha irmã. Se o profeta, se aquele povo, olhando para Ti, conhecendo ao Senhor na sua misericórdia, fidelidade e bondade, eles superaram todo o tempo de sofrimento e eles voltaram a sorrir, voltaram a cantar, a celebrar, e eles foram prósperos, porque o Senhor fez o milagre, transformou a vida e a sorte daquele povo. Pai, que esta mesma fé, que esta mesma esperança, este mesmo ânimo, tome o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar fazendo milagres na vida do teu povo para a glória e louvor do teu santo nome. Rogo a tua bênção, o teu favor, a tua providência sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, abençoado, e que a graça e a paz do Senhor, que excede todo entendimento,
guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus e você comece a sua semana com fé, com esperança, pois o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é bom e é poderoso para fazer prosperar a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, o nosso culto está encerrando agora. Ah, verdade, verdade, né? É bom estar com você, é bom estar com você. Quero agradecer, hoje nós tivemos aí a liderança no louvor, nosso irmão Hugo, né? Coisa boa. Nossa equipe hoje nos acompanha aí, a Priscila, a Carol, o Roberto. É muito bom contar sempre com a companhia dos nossos amados aqui. Mas é muito bom também contar com a sua companhia, querido irmão e irmã da IPI Central de Cuiabá, né? Saudades de todos vocês. É muito bom contar com a companhia da IPI de Jucimeira, saudades também dos nossos irmãos, e é bom contar com a companhia, com a audiência de vários irmãos e irmãs nossos espalhados em muitos lugares. Semana passada eu citei vários nomes, fiquei devendo o nome, então quero agradecer a companhia, a audiência da dona Julisca, a mãe da Ilusca, agradecer a companhia e a audiência do Walter e da Maria Helena, sua esposa, que nos acompanham também no Rio de Janeiro. Citando esses nomes, expresso aqui gratidão por todos e todas que nos acompanham para além da nossa cidade, do nosso estado e quem sabe do nosso país, pois tem gente que nos acompanha também em Portugal. Glória a Deus por isso. Sendo assim, quero declarar sobre a sua vida as ricas bênçãos do Senhor. Receba aí. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas e até quarta-feira às 19 horas.